Apocalipse 19, verso 1, 3, 4 e 6 diz: E depois destas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobre todo, para todo o sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia! E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Amém? Podem se assentar. Aleluia, o louvor da vitória. Acho que a palavra aleluia é uma palavra muito usada por cristãos ao redor do mundo. Aparece em cânticos, em orações, em celebrações. Mas você já parou para pensar no que realmente significa a palavra aleluia? Até a gente às vezes não sabe o que significa a palavra aleluia e muitas vezes dizemos de forma errada. Aleluia vem de uma palavra hebraica que significa louvai ao Senhor, adorem a Deus. Aleluia. Então, quando você diz aleluia, você está dizendo justamente isso. Louvem a Deus, adorem ao Senhor. É uma expressão de exaltação e adoração. E na Bíblia ela tem um lugar muito especial, especialmente no capítulo 19 de Apocalipse, onde é proclamada 4 vezes em um momento de triunfo celestial. De tantos, nós temos 66 livros na Bíblia e apenas 24 no livro de Salmos e apenas no Novo Testamento no livro de Apocalipse. É algo singular e algo que não devemos falar apenas por falar, mas entender o verdadeiro significado que a palavra aleluia tem. No Antigo Testamento, aleluia aparece 24 vezes, principalmente no livro de Salmos. E era usado para uma chamada à adoração no templo, no início ou no fim de cantos. Então, normalmente era dita ou no começo ou no fim. Essa prática se tornou parte da liturgia do povo judeu, mostrando que louvor era e continua sendo uma resposta natural à grandeza de Deus. Então, quem sabe no Antigo Testamento, as pessoas que não tinham conhecimento, aqueles que adquiriam conhecimento da palavra de Deus, reconheciam que através da palavra aleluia, você estava demonstrando a grandeza do Deus ao qual você segue. Às vezes nós dizemos palavras, que são lançadas ao ar e não entendemos o seu verdadeiro significado. Então, quando você proferir a palavra aleluia, entenda que você está demonstrando a grandeza de Deus sobre todas as coisas. E nós vamos comentar algo sobre isso, porque no Novo Testamento aparece em Apocalipse a queda da Babilônia, que simbolizava o sistema corrompido do mundo. Em Apocalipse 18 mostra toda a história dentro do capítulo, onde a Babilônia é derrotada, a queda da Babilônia. E é tão interessante que no capítulo seguinte, capítulo 19 de Apocalipse,
o céu explode em louvor com 4 aleluias. Amém. E o que esses versos significam? O verso 1, uma grande multidão celestial louva a Deus pela salvação e justiça. Então, o verso 1 do capítulo 19, o aleluia diz: a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Amém. O verso de número 3, o louvor continua pela condenação da Babilônia. E o que quer dizer o aleluia? A fumaça que sobe para todo sempre simboliza juízo eterno. É um cântico de justiça. Nós reconhecemos o poder, a autoridade e a glória de Deus, depois é acompanhada pela sua justiça. E o verso de número 4, os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostram e dizem: amém, aleluia, um reconhecimento da soberania divina. E o verso de número 6, um som como de muitas águas e trovões anuncia o reinado eterno de Deus e as bodas do Cordeiro. Aleluia, porque reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. A gente vê dois momentos. Primeiro, a queda e depois a vitória que Deus concede. Mediante o seu poder, mediante a sua glória, mediante a sua soberania, depois pelo Todo-Poderoso que Ele é, Ele manifesta através de uma única palavra: aleluia. Às vezes a gente diz, que nem a gente fala amém, amém, e amém também tem a sua tradução, o seu significado, que é assim seja. Quando eu digo amém, é por aquilo que eu orei, que eu coloquei, que eu apresentei diante de Deus. Quando eu digo amém, que assim seja, que se cumpra segundo a vontade que Ele tem sobre a minha vida e sobre aquele pedido que eu coloco diante dEle. Esse capítulo de Apocalipse 19 ainda mostra que o louvor no céu é a resposta natural à vitória e ao reinado de Deus. E nós estaremos na eternidade dizendo muito aleluia a esse Deus, pela grande vitória que Ele deu a mim e a você, pela nossa salvação e por fazermos parte da sua família. Amém. Mas o que significa aleluia nos dias de hoje? Aleluia diante das lutas. Mesmo em tempos difíceis podemos declarar aleluia, confiando que Deus está no controle e que a vitória final pertence a Ele. Amém. Então hoje eu posso dizer aleluia, por quê? Porque mesmo passando por momentos difíceis, eu sei e reconheço um Deus que pode me dar a vitória que eu tanto espero, porque a vitória não pertence a nós, mas pertence a Deus cumprir em nós. Então você está passando por momentos difíceis na tua vida? Diga aleluia. Sabe por quê? Você está reconhecendo que Deus vai ser a vitória sobre a tua vida. Os tempos difíceis vêm em qualquer área da nossa vida. Às vezes nós sofremos um baque na nossa vida financeira, outra vez na vida profissional, na vida sentimental, seja a área que for, mas nunca deixe de dizer aleluia, porque você está reconhecendo que aquilo que você aguarda como resposta de Deus é a vitória sobre a tua vida, independente da situação e da crítica,
da crise que você está vivendo. O segundo aspecto, sentido que ela tem, aleluia, nos dias de hoje, é diante da justiça divina. Ao vermos Deus agindo com justiça, protegendo e cumprindo suas promessas, respondemos com louvor, assim como os céus celebrou a queda da Babilônia. A palavra, quando você declara como aleluia, Deus há de fazer justiça sobre a tua vida. Ele vai te proteger e fazer com que as suas promessas possam ser cumpridas, uma a uma, para louvor e adoração ao teu nome. Amém. Aleluia. Aleluia. Ele é a nossa justiça. Amém. Ele vai ser a justiça, porque Ele é justo e há de cumprir as suas promessas sobre nós. Eu tenho promessas de Deus para a minha vida. E eu creio que cada um de vocês também. E diante dessas promessas, diga aleluia. Porque elas vão ser cumpridas para a honra e glória do Senhor. O terceiro aspecto, também trazendo a palavra aleluia para os dias de hoje, é aleluia como estilo de vida da igreja. É importante que nós digamos aleluia. Como noiva que se prepara para o noivo, a igreja se preparando para a volta de Jesus, a igreja deve viver em santidade, testemunhando com palavras e atitudes que o Senhor reina. Quem sabe o maior sentido quando eu digo aleluia dentro desse contexto é querer viver em santidade, testemunhando verdadeiramente quem Cristo é em nós. É um testemunho onde você não envergonha, mas você glorifica o Deus ao qual você segue e está presente na tua vida. Amém. É fácil pregar, é fácil orar, mas às vezes se torna difícil ser um bom testemunho na terra. E o bom testemunho não é dado dentro da igreja, dentro de 4 paredes, mas sim fora dela. Onde as pessoas possam te ver e dizer, ali sim, existe uma serva, um servo de Deus, temente, obediente e submisso, que vive em sinceridade, em fidelidade, em amor, porque ele exerce dentro dele aquilo que há de mais precioso na sua vida, que são os ensinamentos e a ordem e a bênção de Deus. O quarto ponto diz que aleluia como um ensaio à eternidade. Ou seja, o louvor aqui na terra é apenas o começo. Amém. Cada aleluia entoado hoje é uma antecipação do que viveremos eternamente diante do trono de Deus. É um convite para mim e para você dizermos aleluia. Aqui na terra nós estamos, como eu sempre penso, nós estamos aqui sempre em treinamento. Nós somos treinados a cada dia a sermos melhor. Hoje, melhor do que ontem, e certamente amanhã, melhor do que hoje. E por que não dizer sempre aleluia ao nosso Deus? Quem sabe quando estivermos na eternidade, nós possamos dizer isso de uma forma totalmente reconhecendo que foi a maior vitória que nós alcançamos na nossa vida, de termos vencido o erro, o pecado, a mentira, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, e recebermos dele o privilégio e a grande bênção para mim e para você, que é a vida eterna ao lado dele, dizendo sempre aleluia, aleluia, porque eu louvo a Deus
eu adoro a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Apocalipse 19 mostra que aleluia é mais do que uma palavra. É uma declaração de fé, louvor e esperança. Então, quando você pronunciar a palavra aleluia, você está declarando a fé, louvor pelo que Ele é, e a esperança e a certeza de que Ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Mesmo quando tudo parece incerto, podemos dizer com confiança: aleluia, o Senhor reina. Aleluia. Que o nosso louvor seja constante, não pelas circunstâncias que nós vivemos, sejam boas ou ruins, adversas, mas pela certeza de que Deus é justo, fiel e verdadeiro. Aleluia! O Todo-Poderoso reina, ontem, hoje e eternamente. Nós louvamos a um único Deus, e a esse único Deus é que nós dizemos a Ele, aleluia. E muitas pessoas dizem aleluias. O plural não existe para essa palavra. Porque se você diz aleluias, você está dizendo louvem aos senhores. E não existem senhores. Existe um único Senhor. Um único Deus ao qual você deve bendizer o teu nome a todo tempo e a todo instante. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Adoremos ao Senhor constantemente na nossa vida, reconhecendo que pela fé, pelo louvor e pela esperança, havemos de alcançar as suas promessas sobre as nossas vidas, porque o maior desejo que Ele tem é ver eu e você abençoados, mas através disso, que nós tenhamos gratidão a Deus, dizendo que o aleluia é a vitória que Ele deu ao seu povo, trazendo vida e vida em abundância, diante de um propósito, diante de uma promessa, de algo grandioso que Ele tem para mim e para você, que é a eternidade. É um convite que Ele faz sempre a mim e a você. Louvemos a Deus e adoremos o seu santo nome. Amém? Vamos ficar de pé. Você pode dizer um aleluia? Aleluia! Com que sentido e significado para a tua vida você tem dito esse aleluia? Diante das lutas, diante da justiça que Deus há de fazer sobre nós, quem sabe por um estilo de vida que eu deva ter, ou quem sabe por um convite a ensaiar, para que eternamente estejamos dizendo aleluia a todo tempo, a todo instante. Senhor Deus e Pai, aleluia, nós te bendizemos e te glorificamos, porque aleluia, o Senhor é justo aleluia, e fiel. Que verdadeiramente, ó Deus, o significado deste aleluia, ó Deus, que aparece tão pouco na tua palavra, desde Gênesis até Apocalipse, mas com um significado tão profundo, ó Deus, que verdadeiramente reconheçamos e vivamos, ó Pai, diante desse propósito, aleluia, em nossa vida, porque a nossa vida deve viver em constante louvor e adoração a Deus, ó Pai. Eu não apenas o adoro e o louvo quando tudo vai bem na minha vida, mas eu também quero dizer aleluia pelas lutas, porque as lutas são passageiras, porque a vitória já está determinada pelo sangue do Cordeiro, ó Pai. Por isso, ó Deus, que os nossos lábios possam sempre proferir esta palavra tão valorosa, tão valiosa, ó Deus, para as nossas vidas, porque reconhecemos quem Tu és. Nós reconhecemos que o Senhor é a vitória sobre tudo e sobre todas as coisas, e que isso seja um ato contínuo na nossa vida, sempre dizendo aleluia, aleluia e aleluia
porque é sinal de vitória, é sinal do mover de Deus, é sinal da providência de Deus sobre as nossas vidas, no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo, e para a glória do teu nome. Amém. Louvado seja Deus. Amém.